Olá, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e a minha convidada é a doutora Rosimere Antonioli Val, cirurgiã dentista. Mas antes de começarmos, quero pedir para você se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações para receber todo o nosso conteúdo aos sábados, às 18 horas. Olá, querida Rose, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Rose, é um prazer recebê-la aqui. E hoje eu quero saber um pouquinho mais de você. Conta um pouquinho para a gente, você atende também pacientes especiais, né? Como começou esse atendimento? Bom, Denise, eu acho que desde a época da faculdade já houve uma afinidade entre eu e os pacientes especiais. Já foram surgindo no decorrer do curso pacientes com necessidades especiais para que eu atendesse e foi dando certo. E assim eu fui me interessando mais pela área, procurei fazer um estágio na PAI de Campinas, lá havia uma pessoa excepcional, que era o doutor Horácio, aprendi muito com ele, e assim eu fui tendo cada vez mais afinidade para essa área, e depois de terminado o curso, fui procurar uma especialização para pacientes especiais. Na época ainda não era uma especialização reconhecida, mas havia lá em São Paulo uma boa especialização, e aí eu fiz esse curso e comecei a atuar na área, então, em 89, já faz um bom tempinho. Que bom, sorte dos seus pacientes, né? Porque eu presencio o amor e o carinho que você tem por eles, assim como pelo meu filho, né? Que eu tive a sorte de te encontrar, que eu acho que é uma busca, assim, que as mães, é muito angustiante, né? Até encontrar uma pessoa que realmente nos acolha, que foi isso que eu encontrei com você, esse acolhimento, esse carinho por mim, pelo meu filho, e as mães também ficam carentes desse acolhimento, né? Porque é realmente muito difícil essa busca até acertar alguém realmente que consiga e queira cuidar do nosso filho com todo esse carinho, né? Denise, que eu pude ajudar, né? Mas é Não, muito gratificante para a gente também poder atender as pessoas com necessidades especiais e poder solucionar o problema de uma pessoa que muitas vezes não consegue dizer que tem dor, não é? é verdade. E é muito bom. E aí agrava, né, Rose? Aí agrava, inclusive, outros sintomas, né? Ele pode ter várias coisas, até em decorrência dessa dor, de às vezes não sabe verbalizar, né, o que está acontecendo, Exatamente. e os pais às vezes ficam perdidos, só que de repente ele agravou todos os sintomas, ele está diferente, ele está mais irritado, mas o que está acontecendo, né? Isso é fundamental. Estar Exatamente. atento. Normalmente, esse é o primeiro sintoma, a irritabilidade da criança ou do jovem, né? Parar de comer, ele não quer se alimentar, e muitas vezes é porque tem dor e não consegue verbalizar, não consegue colocar. Há casos, inclusive, de pacientes que vêm a ter convulsão, porque a dor é um estímulo para isso também, Entendi. porque não consegue dizer que está com dor de dente, né? Sim, por isso tem que estar sempre atento, né? Quer dizer, é um sinal, olha, Exatamente. prestar atenção nesses sinais que ele está dando, né, Rose? E quais são os pacientes que você atende no consultório? Bom, o paciente especial é toda aquela pessoa que tem qualquer desvio da normalidade. Então, tanto a pessoa com uma alteração física, deficiente auditivo, deficiente visual, os paralíticos cerebrais, eu atendo também, como os síndrome de Down, deficiência intelectual, qualquer desvio no padrão de normalidade é considerada uma pessoa com necessidade especial. E, nesse caso, eu faço atendimento. E os bebês, né? Que eu acho que é uma coisa que talvez os pais que tenham toda essa preocupação no início do desenvolvimento do filho, em relação a já ter alguma deficiência, talvez não pense num primeiro momento qual é o momento certo de levar o bebê especial ao dentista. Então, tanto o bebê especial como o bebê normal, o ideal é que ele vá ao dentista antes mesmo do primeiro dentinho,
porque aí o profissional pode instituir um tratamento preventivo. Então, instituir uma dieta ideal para aquele bebê. Muitas vezes o bebê é especial, ele é respirador bucal, ele tem deglutição atípica, ele tem algumas outras situações em que o profissional pode ajudar, pode orientar melhor a mãe para prevenir problemas futuros. Então, o ideal é que qualquer bebê, especial ou não, vá ao dentista antes do primeiro dentinho. Muitas vezes é difícil isso acontecer e a gente entende, principalmente um bebê especial que, né, requer uma série de profissionais e de ajuda. Muitas vezes é uma criança que convulsiona muito ou que tem outros problemas bem sérios e que acaba passando isso, né? E o dentista acaba não sendo lembrado num primeiro momento. Mas o ideal era que pudesse se instituir um programa preventivo para cada criança. Com certeza, isso é muito importante. É. E uma outra coisa, o que você pode orientar, tanto para os pais quanto para os cuidadores, como cuidar? Quais são os cuidados que se deve ter? Bom, primeiro com a higiene, que deve ser feita sempre após as refeições. Quando bem bebezinho, quando ainda não existem os dentinhos, mesmo assim já pode e deve ser feita uma limpeza com uma gaze ou uma pontinha de uma fraldinha, limpando os alvéolos, né? E a criança vai acostumando com esse manejo, né? Ela vai se habituando com isso. E depois, na hora que tem os dentinhos, desde o primeiro dentinho, sempre uma escovação após cada refeição. Em alguns casos, quando não há colaboração da criança, a gente tem que usar de outros recursos, né? Existem dedeiras apropriadas para que pode ser usada para fazer higiene bucal, né? Existem as escovas elétricas. Hoje nós temos o Waterpik, que é um enxaguatório bucal, que a água tem uma certa pressão e que consegue fazer a limpeza dos dentes. Então, tem que se lançar mão de recursos aí que possam ajudar e que essa limpeza consiga ser feita após cada refeição. Para evitar, né? Porque o paciente tem um estresse muito grande e ter a colaboração dele, como que pode ser feito? Quais as técnicas que são utilizadas? Como é que pode ser feito? Então, isso é uma pergunta recorrente. Se haverá um estresse durante o tratamento e se esse estresse pode piorar a situação do paciente. Muito provavelmente, nós vamos produzir um estresse durante o tratamento. É importante que a família e a pessoa entenda a importância de ser feito o tratamento odontológico, né? As doenças bucais são importantes, tanto a cárie como a gengivite e outras doenças bucais são produzidas por bactérias que causam a dor, causam os problemas bucais e que podem levar a outras complicações, como problemas cardíacos, dificuldade de controlar diabetes, parto prematuro, dificuldade de controlar a convulsão. Então, é importante que a boca esteja em ordem, ela é porta de entrada do organismo. E aí, para evitar esse estresse, para que haja uma colaboração no tratamento, a gente usa uma série de recursos também, tanto o verbal, você conversar com o paciente, tentar fazê-lo entender, mostrar os equipamentos, criar uma certa afinidade por tudo que está ali, o conhecimento, essa é uma parte. A gente pode fazer a sedação oral, que poucos falam, mas é possível fazer a sedação, principalmente com medicamentos que o indivíduo já tome e que a gente traz para perto do horário do atendimento, ou numa conversa com o médico, pedir que ele possa fazer a receita de uma medicação que ajude o paciente, que ele fique mais calmo, que ele colabore com o tratamento. E hoje nós temos também a sedação consciente, que é um outro método usado no consultório, em que fazemos uma sedação com óxido nitroso e oxigênio. Essa mistura a pessoa recebe através de uma máscara nasal e leva a um relaxamento total do indivíduo. Então, nesse relaxamento através do óxido nitroso,
nós conseguimos deprimir todas as sensações, inclusive a dor. Então, os barulhos ficam bem distantes, o ruído fica bem distante, todas as sensações são deprimidas. E isso ajuda muito no tratamento, principalmente de autista, que o autista tem todas as sensações ampliadas, então o óxido nitroso é excelente, eles se sentem muito bem. O cardíaco é também beneficiado com a sedação, porque tem um aporte maior de oxigênio, e isso é bom para o cardíaco. O paciente que é deficiente renal, que depende de hemodiálise, então esse paciente, para receber uma anestesia convencional, nós temos que marcar o atendimento bem próximo à próxima hemodiálise, para que o sal anestésico não fique circulando no sangue por muito tempo. E no caso da sedação consciente, a gente pode evitar, em vários procedimentos, o uso da anestesia. Só com a sedação a gente consegue deprimir a dor a ponto de conseguir fazer pequenos procedimentos. E aí beneficia também o deficiente renal. Então, é um método hoje muito usado e que tem sido muito interessante em vários casos, em várias situações. E, em último caso, se não conseguir com nenhum desses recursos, é anestesia geral, mas que requer, então, um centro cirúrgico, anestesista, e que entra os riscos de uma intervenção, né? Tem que haver intubação, tudo isso, e que sempre é mais complicado. Eu acho que a mãe aí tem que realmente, né, como você disse, encontrar um bom profissional e para utilizar as técnicas que forem necessárias para o seu filho, para cada caso, né, cada tipo de deficiência, e então, para ver qual é mais adequada, mas assim, não desistir, né, não pode desistir. Exatamente. Tem que acreditar que hoje é possível tratamentos né, então assim, eu acho que no último caso, a internação, mas existem tantas outras coisas, como você disse, né? Tantos recursos. Tem várias. Eu acho também que a minha proposta, né, de atendimento é essa, de evitar ao máximo uma anestesia geral, uma intervenção mais invasiva do paciente, até porque ao longo da vida, né, ele precisará de mais de uma intervenção, Sim. né? E principalmente tentar fazer a prevenção, né? Evitar de ter a cárie, né? E as doenças que podem complicar mais a situação da pessoa. E outra coisa, né, Rosier, também, depois desse tratamento, fazer essa prevenção, né, sempre prevenção, fazer o tratamento e acompanhar, né, dependendo da deficiência, por exemplo, em menos tempo, como você faz, né, com o Dani, tá sempre indo, vendo como é que está, acompanhando esse paciente, né? Cada paciente a gente institui um retorno. Eu tenho pacientes que voltam ao consultório de 4 em 4 meses, outros de 6 em 6. Tem paciente que, mesmo sendo um paciente com necessidade especial, consegue ter um acompanhamento melhor pelo cuidador, ou às vezes pela própria pessoa, e dá para marcar uma vez por ano. Então, cada paciente, ele é acompanhado de acordo com a sua necessidade, e aí nós marcamos o retorno de acordo com ela. Agora, uma outra coisa também que eu acho que preocupa, e que talvez algumas pessoas não tenham consciência ainda do que seja, muita gente já ouviu falar do bruxismo, mas acredito que muitas pessoas ainda não. Então, o filho ou o paciente, né, no caso de uma cuidadora, range muitos dentes, acaba até quebrando os dentes, né, e isso muita gente ainda não sabe o que é exatamente o bruxismo, né, e qual é o tratamento. Então, o bruxismo é exatamente o ato de apertar ou ranger os dentes. É uma parafuncionalidade, vamos dizer assim. 90% das pessoas têm ou terão em algum momento da vida o bruxismo. E entre as pessoas com qualquer distúrbio neurológico, é muito alta a taxa de bruxismo. Eles chegam exatamente, como você falou, a fraturar os dentes por conta desse ato de ranger os dentes. E aí existe um tratamento que é o convencional, que é a confecção de placas interoclusais. São placas de mordida, que a gente chama,
e que a pessoa, então, deve utilizar durante a noite, que é o momento que normalmente ocorre a maior movimentação aí do bruxismo, para evitar que haja desgaste e fratura dos dentes. As pessoas com necessidade especial têm muita dificuldade no uso dessas placas interoclusais. Muitos não entendem que tem que usar e não conseguem utilizar. Então, hoje em dia, nós temos feito a aplicação de Botox, a toxina botulínica, a mesma que é usada para evitar as rugas, para controlar a ação da musculatura, ela é usada para controlar os músculos que atuam nesse movimento de ranger dos dentes. Então, são músculos da face, o masseter e o temporal são os principais, é feita a aplicação da toxina nesses músculos, e com isso a gente consegue dosar a força deles e essa movimentação que leva ao bruxismo. Tem alguns relatos na literatura de que em uma vez, uma aplicação em pessoas com distúrbio neurológico, elas pararam de ranger os dentes. Hoje se acredita que a pessoa com distúrbio neurológico tenha um gerador central do bruxismo, como se no sistema nervoso central algo ali gerasse um bruxismo constante. E o que acredita é que a toxina botulínica deve impedir que haja essa resposta do sistema nervoso central que leve a parte motora a funcionar. E aí, com isso, pode conseguir resolver o problema do bruxismo. Em não resolvendo em uma aplicação, o que é feito é a mesma coisa que é feito na estética. A gente volta a fazer uma aplicação à medida que retorna o movimento de ranger os dentes. Normalmente, isso ocorre em torno de uns 6 meses após a aplicação. Assim como na estética, a aplicação da toxina botulínica, ela é irreversível. A toxina entra na junção neuromuscular e ela permanece ali. O que acontece é que o organismo produz novas terminações que conseguem movimentar novamente aquele músculo. Aquela ligação irreversível, mas o organismo produz novas terminações e aí há, em alguns casos, a necessidade de outras aplicações da toxina. Mas ela é perfeitamente boa, né, eficiente para controlar o bruxismo nessas situações das pessoas com necessidade especial. Principalmente para quem não consegue usar a placa, né? Já tem esse recurso hoje. É muito bom. E agora, assim, para a gente finalizar, o que você poderia deixar? Você quer deixar uma mensagem para os pais, para os familiares, para os cuidadores? O que você poderia dizer? Eu queria deixar e gostaria de lembrar é que, assim, hoje se enfatiza muito a odontologia para embelezar o sorriso, né? Todas as propagandas que se vê de sorrisos lindos, de facetas, de clareamento, e muitas vezes a mãe de uma criança especial pensa assim, olha, isso não é para o meu filho, isso ele não precisa. Não, a odontologia ela faz muito mais do que embelezar sorriso, né? Ela ajuda a manter vida, e a manter uma vida de qualidade, uma vida sem dor, uma vida podendo se alimentar adequadamente, né? Então, a odontologia não pode ser lembrada só com uma faceta estética, ela ajuda e muito a manter uma qualidade de vida, principalmente das pessoas com necessidade especial. Muito obrigada pela sua presença, foi um prazer recebê-la. Obrigada a você, Denise, espero que eu possa ter ajudado um pouquinho, e se houver mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada. E eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui, que estão acompanhando esse bate-papo, que gostaram dessas informações. Peço para você compartilhar, curtir e clicar no canal, se inscreva, para que essas mensagens, para que essas informações cheguem a mais pessoas. Muito obrigada e fiquem com Deus.